Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso 35º dia de meditações quaresmais. Já estamos nos encaminhando para o fim deste tempo de penitência, de oração e de busca de Deus. Na nossa última meditação, falamos a respeito da realidade da oração como necessária para a nossa salvação. Nós apresentamos aquela frase de Santo Afonso Maria de Ligório em que ele nos diz: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Porque a oração foi o meio que a providência divina instituiu para que nós consigamos todos os meios, todos os recursos necessários para a nossa salvação. Hoje nós iremos apresentar os fundamentos da oração cristã. Jesus, ele é o fundamento da oração cristã. O Catecismo da Igreja Católica, ao nos apresentar esta realidade da oração e esta oração fundamentada em Jesus, ele apresenta Jesus sob 3 aspectos. Jesus é aquele que reza, é o grande orante. Jesus é aquele que ensina a rezar e Jesus é aquele que atende às nossas orações. Em Jesus estão reunidas todas essas qualidades. Nós primeiramente iremos ver este primeiro item. Jesus é o grande orante. A Igreja tem um livro de orações próprio que é rezado pelos sacerdotes e também pelos religiosos diariamente, que é a Liturgia das Horas. E na instrução da Liturgia das Horas existe um resumo bastante profundo e bastante elucidativo que nos mostra Jesus como o verdadeiro orante. E eu gostaria de partilhar esse resumo daquilo que é a vida orante de Cristo com você nesta meditação. A instrução da Liturgia das Horas nos diz o seguinte: vindo ao mundo para comunicar a vida de Deus aos seres humanos, o Verbo que procede do Pai, como esplendor de sua glória, sumo sacerdote da nova e eterna aliança, Cristo Jesus, ao assumir a natureza humana, trouxe para este exílio terreno aquele hino que é cantado por todos sempre nas habitações celestes. A partir daí, o louvor a Deus ressoa no coração de Cristo com palavras humanas de adoração, propiciação e intercessão. Tudo isso ele dirige ao Pai, como cabeça que é da humanidade renovada, e mediador entre Deus e os homens, e em nome de todos e para o bem de todos. Jesus, ele é o perfeito orante. Ele é o Filho de Deus que é agradável ao Pai, e o Pai sempre escuta a sua oração. Por isso, Jesus, ele é um modelo de orante para todos nós. Ele pode se apresentar diretamente ao Pai para pedir pela sua missão, como ele fazia na sua vida terrestre, mas também pedir por nós, pedir pela nossa humanidade. A instrução da Liturgia das Horas continua. O próprio Filho de Deus, porém, é um com o Pai, e ao entrar no mundo disse: eu vim para fazer a tua vontade. Ele se dignou deixar-nos também exemplos de oração. Os evangelhos muitas vezes o apresentam orando. E aqui a instrução vai enumerar esses momentos em que Jesus reza. Quando o Pai revela a sua missão, antes de chamar os apóstolos, ao bendizer a Deus na multiplicação dos pães, ao se transfigurar no monte, quando cura o surdo mudo e ressuscita Lázaro, antes de solicitar a confissão de Pedro, antes de ensinar aos discípulos como devem orar, quando os discípulos voltam da missão, ao abençoar as crianças e quando roga por Pedro. Sua atividade cotidiana está muito ligada à oração. Mais ainda, como que brotava dela, retirando-se ao deserto e ao monte para orar, levantando-se muito cedo e permanecendo até a 4ª vigília e passando a noite em oração a Deus. Nós vemos dessa forma que a vida de Jesus está marcada pela oração, está marcada por uma intimidade com o Pai e está marcada pela presença do Pai na sua própria missão.
ele não faz nada sozinho. Tudo aquilo que ele faz é numa comunhão íntima com o Pai do céu, a quem ele chama de Abba, que quer dizer papaizinho. Isso demonstra que Jesus tinha uma relação de intimidade, de familiaridade com o Pai. E se Jesus, sendo o Filho de Deus e o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, rezava tanto, quanto mais nós, que somos pobres pecadores, também devemos rezar e aprender com Ele a termos esta intimidade com o Pai. A instrução da Liturgia das Horas continua. Além disso, fundadamente se supõe que Ele mesmo tenha tomado parte nas preces que publicamente se fazia nas sinagogas, aonde entrou em dia de sábado, segundo seu costume, e nas preces do templo, que ele chamou casa de oração. Não só, mas também nas preces que os israelitas piedosos costumavam fazer individualmente todos os dias. Proferiu também as tradicionais ações de graças a Deus sobre os alimentos, como é referido expressamente na multiplicação dos pães, em sua última ceia, na ceia de Emaús. Jesus também cantou com seus discípulos alguns hinos e cânticos espirituais. E depois, o momento em que a oração de Jesus ela vai se tornar mais forte, mais eloquente, é no momento final da sua vida, no seu mistério pascal, da sua paixão e morte. Até o fim da vida, já próximo da paixão, na última ceia, em sua agonia e na cruz, o Divino Mestre nos ensina que a oração foi sempre a alma do seu ministério messiânico e do termo pascal de sua vida. Ele, de fato, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Com sua oblação perfeita, no altar da cruz, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Finalmente, ressuscitado dentre os mortos, vive e ora constantemente por nós ao Pai. Jesus, então, ele é o grande orante. Jesus ora. Mas Jesus também ensina a orar. Ele ensina aos seus discípulos o modelo de oração perfeita, que é o Pai Nosso. Mas mesmo antes de ensinar os seus discípulos a orar, no próprio discurso do Sermão da Montanha, Jesus ele insiste na necessidade da oração e uma oração íntima em relação a Deus. Devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar na intimidade com o nosso Pai que nos escuta. Jesus também, ele nos ensina em várias parábolas no próprio Evangelho que nós devemos ter confiança na providência de Deus, por isso ele nos diz, pedi e recebereis. E também nós devemos ter insistência na oração. Jesus também mostra que a nossa oração, ela deve ser uma oração humilde. E aqui ele mostra o exemplo do fariseu e do publicano que vão rezar no templo. O fariseu que se ufana das suas qualidades e o pobre publicano que reconhece os seus pecados diante de Deus e clama, Senhor, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então, a humildade na oração. E Jesus também, nos seus últimos momentos, ele insiste com seus discípulos para que orem e vigiem para que não caiam em tentação. Então, Jesus é o grande orante, ele ora, ele ensina a rezar e Jesus também é aquele que atende a nossa oração. Jesus ele já fazia isso durante o seu ministério público. Quantas pessoas se aproximaram dele dizendo, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus os tocava, os curava de suas doenças físicas, mas também Jesus curava as suas almas através do perdão dos pecados. Já no seu ministério público, Jesus ele ouvia a oração dos que clamavam a ele com confiança e com fé, e muitas vezes ele repetiu aquela frase, vai, a tua fé te salvou. E também a Sagrada Escritura, ela nos diz que Jesus, junto do Pai, ele é o nosso eterno mediador. Ele é o sumo sacerdote entre o Pai
e a humanidade que suplica a misericórdia de Deus. Na carta aos Hebreus, nós temos um belíssimo texto que nos fala desta realidade de Jesus como pontífice, como aquele que faz a ponte entre nós e Deus, como o sumo e eterno sacerdote de quem nós podemos nos aproximar com confiança. Nós podemos ler em Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, o seguinte: Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Jesus, ao assumir a nossa humanidade, ele passou por tudo aquilo que nós haveremos de passar ou já passamos ao longo da nossa vida. Ele passou pelas dificuldades desta vida. E por isso, Jesus não é indiferente à nossa oração. Ele nos entende, ele nos compreende por dentro, porque ele foi homem como nós em tudo, menos no pecado. E por isso nós podemos nos aproximar dele com confiança. Santo Agostinho, ele resume esta missão e esta realidade da oração na vida de Cristo. Jesus que ora, Jesus que ensina a rezar e Jesus que escuta a oração. Santo Agostinho resume isso numa bela frase que diz assim: Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a Ele sobe a nossa oração como a nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. É por isso que a Igreja, na sua liturgia, sempre que ela vai rezar, ela reza por Cristo. As nossas orações, elas são feitas em Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque Ele é o verdadeiro orante. Ele é o Filho que agrada ao Pai e o Pai sempre escuta a sua oração. É por isso que a Igreja, quando reza, ela reza em nome de Cristo. Ela reza com Cristo e ela reza por Cristo, porque ela sabe que ao estar unida a Cristo, ela pode confiantemente dirigir as suas preces a Deus. É por isso que também na nossa vida de oração, nós somos chamados a levar uma vida de comunhão com Cristo, que é o verdadeiro orante, para através dele elevarmos as nossas orações ao Pai. Deixo como sugestão para a meditação desse dia o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que nos mostra Jesus rezando. E como frase para a meditação, esta que Jesus dirigiu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras: Orai e vigiai. Deus te abençoe. Sim.